Olá, gente. Então, como prometido, vou fazer uma análise do vídeo, do discurso do Bolsonaro ontem, do pronunciamento oficial do Bolsonaro ontem, fazer uma análise do ponto de vista de comunicação, né? Do ponto de vista de como o Bolsonaro se comportou na comunicação. Não vou entrar no mérito se a solução dele é a mais adequada ou não, isso cada um tem o seu ponto de vista, mas a forma que ele colocou essa possível comunicação. Além dele, eu vou analisar um discurso que o Lula fez ontem, também no Instagram do Instituto Lula e no próprio Instagram dele. E um terceiro discurso, que eu não tenho discurso, mas eu tenho alguns frames cortados, que é do Trump, né? Que é a direita americana, como aqui no Brasil o Bolsonaro é de um viés de direita, né? Antes de mais nada, é importante a gente ponderar algumas coisas. Primeira coisa, os Estados Unidos, diferente do Brasil, ele não tem uma esquerda. Ele tem o posicionamento republicano, que é o atual posicionamento do Trump, né? É o posicionamento do atual presidente, e o lado democrata, que era o lado do Obama, né? Que é o lado do Obama. O que muda? Muda que a gente não tem um viés ideológico de esquerda e de social-democracia forte como existe no Brasil. E o que esse viés faz aqui de forma forte? Ele coloca muita coisa ao encargo do Estado onde lá não existe. O segundo ponto de diferença é só para vocês entenderem o que é os democratas americanos. Os democratas americanos seriam um discurso mais ou menos entre Dória e Ciro Gomes aqui no Brasil. Então é um lado um pouquinho mais assistencialista, é um lado onde o Estado demanda um poder maior, porém não chega a ser um discurso, por exemplo, de um PT ou de um PSOL, onde o Estado precisa intervir 100%. Então já daí, lógico, a gente tem que fazer essa ponderação porque a cultura americana, os arquétipos americanos são um pouco diferentes, pegam um pouco diferente no discurso. O segundo ponto, que depois no final eu ressalto novamente, é que lá o país, o poder da bandeira, de dizer assim, pega um fuzil e vai lutar pelo país, é muito maior que aqui, né? Aqui cada um é um indivíduo, todo mundo está lutando para si, parece. E o Estado aqui tem as pessoas criaram um negócio que o Estado tem que contribuir para o indivíduo. E lá meio que inverte esse papel. Isso lá todos os posicionamentos políticos pensam assim. Então isso são algumas coisas que a gente tem que ponderar para entender um pouco por que o discurso Trump funciona lá e o discurso Trump não funcionaria aqui. Mas vamos analisar o discurso do Bolsonaro. Então tá aqui. Antes, eu queria analisar um pouco a parte técnica, né? Eu acho que quem está vendo esse vídeo talvez não seja tanto da parte técnica, mas quer aprender um pouco mais de marketing e tudo mais, marketing eleitoral, marketing político, marketing para o seu negócio, né? Mas eu preciso falar para o pessoal que é um pouco mais técnico. Principalmente para a composição de um vídeo, né? Que é alguém que é mais da parte de roteiro, alguma coisa assim. Eu já achei ruim de pegada como que o presidente se posicionou na tela aqui. Eles não tiveram uma preocupação em botar primeiro, segundo e terceiro plano, parece que é tudo uma coisa só. O presidente está longe da tela, ele está dando longe da câmera, né? Ele não parece grande o suficiente como deveria parecer. Algumas coisas que me deixam muito incomodados é essa linha aqui, uma linha atravessada aqui, as duas bandeiras aqui meio que conflitando, né? Então, lógico, ele precisava ter esse vestimento aí que não é tanta característica do Bolsonaro porque era um discurso presidencial, mas aqui atrás eu teria feito um primeiro plano com o presidente, um segundo plano com a bandeira do Brasil, que é a pegada que ele tem, né? E um terceiro plano, um blur, né? Que a gente chama, que é um plano mais fosco, assim, não é fosco, é um plano embaçado, né? É um plano mais embaçado e traria o presidente mais para frente. Não deixaria o discurso tão engessado também. Só para vocês terem ideia de como isso muda, eu até trouxe aqui um discurso da Dilma. Até vou tirar o áudio aqui, que não vem tanto ao caso a gente analisar o áudio, mas vejam só o discurso da Dilma presidencial. Ela tem esse fundo em blur, ela tem uma bandeira do Brasil também em blur, porque era uma característica do... Aqui, ó,
frases de apoio, reforçando o que ela fala, isso o presidente não teve. O PT sempre usou muito mais as cores do PT do que do próprio Brasil, né? Isso era uma estratégia de comunicação deles, né? E o presidente já veio justamente com o contrário, né? O Bolsonaro, né? Dizendo que, não, nós vamos trazer as cores do Brasil. Então, botaria a bandeira mais em destaque do que a Dilma fez, mas vejam, como aqui focou muito mais, teve um close mais fechado no rosto dela, né? Teve uma câmera que não é uma câmera estática, é uma câmera se movimentando, né? Então deu uma pessoalidade maior e deu mais poder a ela, né? O discurso do Bolsonaro, além de engessar ele mais longe, né? Ele não dá tanto poder, deixa ele lá praticamente junto com o plano, né? Olha só que é um... Enfim, faltou um pouco de parte técnica aí orientando ele. Ele não deveria saber isso, quem deveria saber isso era a assessoria dele. Vamos lá, vamos para a parte do discurso. Ele começa falando as questões que eles fizeram de bom contra o corona e tudo mais, e as ações. Ele dá uma espetadinha na imprensa, falando que agora a imprensa mudou um pouco o discurso, dizendo que para não ter tanto caos e tudo mais, né? Mas ele começa bem, beleza. Ele começa falando o que ele deveria falar, falando de ações. Mas daí eu vou pegar o trecho de quando começa a desandar o discurso dele, né? Parte da imprensa mudou o seu editorial. Pede calma e tranquilidade. Então beleza. Ele disse, a parte da imprensa mudou seu editorial, pede calma e tranquilidade. Beleza. A imprensa sempre tem que... Ele sempre teve um viés, assim, de a imprensa ser inimiga dele, isso inflama o eleitor dele, o discurso dele é pro eleitor dele, tá? Gente, o discurso dele não é um discurso de um presidente normal, é pro eleitor dele. Então, a briga dele com a imprensa, beleza, todo mundo, os eleitores dele, todo mundo comprou, tal. Sempre teve essa briga contra a Globo. O Lula teve essa briga contra a Globo, todo mundo teve essa briga contra a Globo. Então, ok. Até aí, tranquilo. Isso é muito bom. Parabéns, imprensa brasileira. É essencial que o equilíbrio e a verdade prevaleçam entre nós. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Show, até aí, show. Vai passar, a vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Sustento da família, tá falando com o eleitor de... Uma coisa muito importante é a gente salientar quem que é o eleitor do Bolsonaro. As pessoas acham que o eleitor do Bolsonaro é o empreendedor, é o cara da elite brasileira. O eleitor do Bolsonaro tem muitos que são os empresários, mas o pai de família baixa renda é muito eleitor do Bolsonaro. Principalmente esse pai de família evangélico, frequentador de alguma igreja, esse cara que é operário, mas que não faz parte de minorias, como por exemplo, o que eu vou dizer de minorias? É um cara conservador, né? É um cara que ele tá lá trabalhando, mas ele não gosta do carnaval, ele não tem filhos, ou se tem filhos, mas ele não é um cara que é adepto à causa LGBT, enfim, é um cara conservador, mas um cara de baixa renda. Então o Bolsonaro tem que falar para essas famílias, e esse cara, ele ouve o Bolsonaro, ouve. Devemos sim voltar à normalidade. Ok. Poucas autoridades estaduais e municipais devem abandonar o conceito de terra arrasada. Aí já é o primeiro deslize dele. O que ele fala? Ele fala que algumas poucas, que não são poucas, é praticamente todo governador, todo prefeito, devem abandonar o conceito de terra arrasada. O que ele faz? Ele toma a imprensa como antagonista dele, ele toma os governadores como antagonista dele. Só que aí ele está puxando uma briga muito mais pesada. Por quê? Porque esses governadores estão com o nome na reta também. Então, ele em vez de puxar esse prefeito, esse governador para o lado dele, dizendo o seguinte: gente, o Brasil tem que continuar. Por isso, essa semana vamos definir junto com governadores e prefeitos a melhor saída para fazermos o Brasil continuar, para fazermos o Brasil seguir em frente. Porque sei da preocupação desses prefeitos, desses governadores com seus estados, como eu sei. Ali,
o Bolsonaro iria puxar todo mundo para ele. Assim não, ele entra numa briga. Ele entra numa briga contra prefeito e contra governador. E o pior, ele se coloca no mesmo nível dele. Depois lá no final a gente vai analisar o discurso do Trump. O Trump se coloca acima de todo mundo, quase um semideus. O Bolsonaro não, ele entra na briga de cachorro. Ele entra ali e diz assim, não, os caras estão fazendo errado. Eu estou fazendo certo, eu estou fazendo errado, os outros caras estão fazendo errado, mas eu estou no mesmo nível deles. Pronto, aí já é o primeiro deslize. Que foi o que logo em seguida repercutiu, né? Os governadores, todos eles, sem exceção, indo contra o Bolsonaro. A proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Aí esse foi o principal motivo da repercussão toda. E isso é o principal motivo que a oposição vai ficar batendo de frente no Bolsonaro pelo resto do ano. O que ele falou? Beleza, transporte público, ele deveria ter continuado o discurso, dizendo que ele iria ver com as lideranças locais, com o governador, tudo mais, como voltar com isso daí. Beleza. A classe de risco é o quê? É os 60 anos ou mais. Então ele deveria falar um pouquinho mais para essa pessoa. Dizer assim, vamos ter a preocupação de manter essas pessoas em casa e dar assistência a esse tipo de pessoa assim. Porém, por que fecha o comércio? Por que fecha o lugar onde o jovem trabalhador está trabalhando, o pai de família está trabalhando? Mas não, ele fala da escola. E quando ele fala da escola, que recado que ele está falando para o público médio, inclusive para o eleitor dele? Ele está falando o seguinte, eu vou tirar as crianças de dentro do colégio, de dentro da casa e vou botar elas na escola, vou trazer elas pro colégio. Aí a mãe e o pai de família pensam, meu Deus, o Bolsonaro tá ficando maluco, vai tirar meu filho de dentro de casa para pegar corona. Qual que foi a reação? Dizer, esse cara tá doido. Se ele não usa a palavra escola, ia tá tudo amenizado no discurso dele. Ele ia ter mostrado ao lado dele, claro, de uma forma que não é tão correta, mas pelo menos passaria. Assim não. Quando ele falou escola, pronto, acabou com o discurso dele. Se um discurso desse vem para mim e tem a palavra escola ali no meio, não passa por mim. Não passa. Aí o que acontece? Tá falando com esse pai de família, que é eleitor do Bolsonaro, dizendo assim, vou tirar o filho de dentro de casa e botar para a escola. Pronto, lascou. Ele deveria ter usado a palavra comércio, a palavra indústria. Por quê? Porque é muito normal, ele deveria ter seguido nessa linha dizendo o seguinte, pessoas mais idosas, crianças devem continuar em casa. Agora, o jovem, o pai de família, o pessoal que está nessa linha de produção tem que ir para a rua, tem que produzir. Por quê? Porque o vírus não traz tanto estrago para ele, não tem dados que confirmem isso, enfim. É essa forma, desde sempre foi assim. Crianças, idosos em casas, e depois mulheres, né, até, crianças e idosos em casa principalmente, e o jovem produzir. O jovem vai para a guerra, o pai de família vai para a guerra. E é esse discurso conservador que ele deveria ter trazido. Não deveria nunca ter mexido na palavra colégio. Raros são os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos de idade. 90% de nós não teremos qualquer manifestação caso se contamine. Devemos sim o vírus para os outros, respeitando. No meu caso, parte se contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Ou seria, quando muito, acometido, resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Aqui foi outro ponto crucial, muito mal do Bolsonaro, muito mal. Ele deu os dados de que o vírus não é tão grave para pessoas de menos de 40 anos, só que ele não tem autoridade para falar isso. Por quê? Porque ele é o presidente, mas ele não é médico, ele não é especialista em infectologia. Então, como ele usa a autoridade do Guedes para falar de economia, ele precisaria trazer a autoridade de um médico, ou de um especialista, ou mesmo do ministro, ou de estudos de universidades, dizendo o seguinte, a gente vai tomar essa atitude porque o corona ele não chega a ser tão grave para pessoas assim. Então vale a pena a gente em algum momento, não falar a palavra vale a pena, mas dizer assim, é possível a gente produzir sem ter problema. Mas aí pelo contrário, o que ele fala? Ele diminui, ele quer diminuir vamos supor, o impacto do vírus, o poder do vírus,
E ainda faz uma debochada em um médico. E ainda quer debochar um médico, coisa. Ele quer dar uma cutucada. Então esse discurso ficou é óbvio que essa característica do Bolsonaro mas ele poderia ter feito essas cutucadas, mas da mesma forma transparecer o que pelo menos o eleitor médio queria ouvir. É lógico, o empresário ainda mantém o discurso, gosta do discurso, por quê? Porque o empresário sabe que ele não vai pegar, se ele pegar ele vai ter tratamento, que ele vai ter tratamento particular, enfim. É o cara que só quer saber de produzir. Agora, o eleitor médio do Bolsonaro, que é esse pai de família evangélico, ou esse pai de família que está lá nas comunidades, que votou para melhorar a situação de vida dele, porque viu que estava muito ruim, coisa e tal. Esse cara se desespera contra o Bolsonaro, se desespera. Então, como ele teria que ter terminado esse discurso dele? Dizendo assim, a gente vai fazer uma espécie de um isolamento verticalizado, conforme a universidade tal lugar, conforme tal especialistas, e para isso nós vamos ter todo o respaldo médico, coisa, e vamos construir juntamente com governadores e prefeitos. Pronto. Teria passado o recado dele. Isso que ele está propondo, praticamente qualquer governante iria fazer. Por quê? Porque a gente não poderia dizer assim, a gente não pode criar o caos na economia resolvendo um outro caos. Seria dessa forma. Agora, vamos para o segundo discurso. Vamos para o discurso do ex-presidente Lula. Primeiro, o Lula não é presidente, então ele não precisa estar com aquele traje todo. Ele colocou uma roupa que não é a roupa do Lula normal, né? É a roupa do Lula indicada pelo marqueteiro, camisa azul claro, não é a camisa do PT. Não trouxe cores do PT em lugar nenhum. Ele trouxe a camisa arregaçada, né? Essa camisa arregaçada expressa de forma inconsciente que ele estava com a mão na massa, né? Trabalhando, né? Não está com a camisa fechada, né? Quem mais que ele trouxe aqui de elementos? Tudo que precisamos é amor. Ele colocou aqui um livrozinho por acaso, um quadro, não sei o que é. Aqui atrás do YouTube, show, estou conectado, falo com o público jovem. Tá aqui uma imagem do Bolsonaro em um vídeo com a máscara, né? Querendo dizer, é um cara mascarado, é um cara, sabe? Trouxe uma foto muito ruim do Bolsonaro ali atrás mesmo, de propósito também, com certeza, né? E agora vamos ouvir o discurso dele. É por isso que é importante ficar em casa, é por isso que é importante não ficar em um lugar que tenha muita gente, é por isso que é importante não ficar frequentando restaurante, bar, não ir a teatro, não ir a cinema, é importante não ir trabalhar, e aí o governo precisa garantir que as pessoas não serão mandadas embora. É óbvio que é importante ficar em casa, é óbvio que todo mundo queria ficar em casa. É um discurso que conforta as pessoas, né? E daí ele fala a palavra mágica. O governo precisa garantir que as pessoas não sejam mandadas embora. O brasileiro, desde sempre, desde lá de 1500, tem esse negócio cultural de dizer o quê? O governo tem que garantir. O governo tem que garantir a minha aposentadoria, tem que garantir o meu encosto, tem que garantir o meu não sei o que lá. Então, esse discurso pega muito bem para o brasileiro, pega bem para esse público médio, né? E os empresários garantir que as pessoas vão receber o seu dia, as empregadas domésticas ficar em casa e receber o seu salário. Então, aqui, ele descarta até o empresário, o discurso dele. Ele vem pro Lula lá de 1989, que é o Lula focado na causa trabalhista, né? O PT, de um tempo para cá, ele entrou num viés de minorias, né? Ele queria defender lá o negro, queria defender o público LGBT, queria defender não sei o que lá, o índio e tal. E aqui o Lula volta com um discurso lá de onde o PT começou, defendendo o trabalhador. E ele fala um negócio muito importante, que ele entra no cerne, ele fala assim, tem que garantir que a empregada doméstica vai receber o salário. Então ele está falando diretamente com a pessoa, certo? Ele não está falando num público generalizado, ele está falando direto com a pessoa. É importante que a gente cuide de fazer com que os mais vulneráveis, aqueles que mais necessitam, aqueles mais fragilizados, que além de tudo são os que consomem menos proteínas e calorias, portanto estão mais fracos, essas pessoas precisam receber um cuidado maior por parte do governo. E é exatamente para isso que existe o governo, senão não teria sentido existir governo. O governo não existe para falar ou para fazer bobagem. O governo existe para governar e para cuidar das pessoas. E dentre as pessoas, cuidar daquelas que mais precisam.
é muito mais fácil quando tu é oposição. Por quê? Porque tu só fala o que tem que fazer. Tu não precisa explicar como tu vai fazer, por que tu vai fazer. Tu só fala o quê. E o que ele falou é isso. O governo tem que cuidar das pessoas, tem que zelar pelos mais pobres, coisa e tal. Mas ele não precisa falar o ônus que gera quanto a isso, e ele fez o discurso correto de oposição. E as pessoas veem esse discurso e se inflamam, porque dizem, não, o Lula sim, quer cuidar das pessoas, quer nos cuidar, coisa. O governo foi feito para governar, não para falar besteira. Então, ele pega lá todo aquele discurso ruim do Bolsonaro e acaba com ele, né, falando isso. É óbvio que hoje o discurso do PT não é um discurso mais que pega em todo mundo, né? Mas pega 100% no militante, pega naquele cara indeciso, pega no cara de baixa renda, realmente pega muito. E ele aqui usa todos os arquétipos, né, do brasileiro, né, falando sobre cuidar da proteção, do governo garantir esse negócio, que é a primeira bandeira do PT, né, que o PT depois se perdeu nessa bandeira, mas foi a bandeira dele que deu certo, né. Então vejam que são duas pontas diferentes, né. E só que assim, quando tu faz um discurso agregador, um discurso mais republicano, como esse do Lula, dá certo. O Bolsonaro teria que ter feito um discurso um pouco mais republicano, né? Republicano no sentido de trazer as pessoas para perto, né? Eu trouxe aqui um frame de um vídeo do Trump para eu acabar de lembrar o discurso dele, mas o Trump também fez um discurso ontem que é um discurso de direita, porém, não tem nada a ver com o discurso do Bolsonaro. Primeira coisa, o seguinte, né? Lógico, o discurso dele foi feito lá na sala de imprensa da White House, né? Isso é meio que clássico lá nos Estados Unidos, né? Isso tá sendo diário lá, né? Mas o que ele começou a falar? Nós vamos salvar os trabalhadores americanos e vamos salvá-los rapidamente. Então ele começou falando de pessoas. Salvar o trabalhador, tu vai salvar o empresário também. Tu não precisa falar pro empresário que tu vai salvar ele. Ele fala que se salvar o trabalhador vai salvar o empresário. E vamos salvar rapidamente, daí ele fala, porque a nossa economia precisa continuar. Porque os Estados Unidos não foram feitos para ficarem fechados. Os Estados Unidos não foram criados para ficar em casa. Foi criado para produzir. Aí o que ele faz? Traz todo esse negócio de cultura americana de dizer assim, nós estamos com o inimigo, o nosso inimigo é o corona, vamos pegar e vamos sair de casa para lutar contra eles. É isso o dever de nós americanos. Então ele traz o arquétipo do americano, que é esse negócio de defender a pátria, e inflama no discurso dele. E disso, sobretudo, dizendo assim, nós vamos discutir com médicos e ver qual que é a melhor forma que a gente vai fazer isso. Pronto. Matou toda a objeção, ele não está fazendo coisa da cabeça dele, ele não está fazendo, não, ele está indiferente. Ele vai ter as mesmas ações, ou o Bolsonaro pretende ter as mesmas ações do Trump. Só que o Trump soube comunicar como ele iria fazer essas ações. Mais uma coisa importante do discurso do Trump, ele não caberia no Brasil, por quê? Porque o Brasil não tem esse negócio do Brasil acima de tudo, que é o negócio que o Bolsonaro quer implementar, né? O Brasil é eu acima de tudo, né? É isso daí, é um arquétipo nosso, mas o brasileiro tem um arquétipo que o Bolsonaro deveria ter acionado, que é o arquétipo do eu sou brasileiro e não desisto nunca. Então, se ele fala que o brasileiro já venceu muitas coisas, é vitorioso, como o Pelé, como o Ayrton Senna, como não sei o que lá, esse tipo de coisa, trazer esse sentimento de eu sou brasileiro e não desisto nunca, ele teria inflamado pelo menos todo o eleitorado, ele dizendo assim, é isso, a gente tem que ir pra rua e lutar porque eu sou brasileiro e não desisto nunca, e daí o brasileiro iria dizer uma gripezinha não me derruba. Não é ele que tem que falar, é o brasileiro que tinha que falar. Foi isso que o Trump fez. Então vejam como muda completamente e como é importante tu ter um roteiro e um discurso bem conciso quando tu vai comunicar, principalmente em coisas mais graves assim, né? Isso na tua empresa, isso tu sendo candidato, isso tu sendo governante. E uma coisa fundamental também na construção desse discurso é tu saber com quem tu tá falando, com quem tu vai falar, e principalmente, comunicação não é o que tu quer falar, é o que os outros entendem. E é isso que falta na direita do Brasil. A direita acha que só porque
ela tá certa em algum ponto que todo mundo vai entender ela. Não, ela não vai entender, porque comunicação não é o que tu fala, é o que os outros entendem. E o discurso da direita no Brasil, principalmente o do Bolsonaro, não está alinhado para falar o que as pessoas entendem. Beleza, gente? Então, ficou aí. Espero que deu para entender essa aula aí. Valeu?